Tem gente que é tanta sede por bênção, é tanta sede por vitória, que qualquer facilidadezinha, qualquer portazinha, qualquer janelinha de oportunidade fácil, tô dentro. Por quê? Porque se é positivo é de Deus, nem sempre. Livro do Gênesis. Livro do Gênesis. Capítulo 25. Gênesis 25, 21. Podemos ler? Digam amém. Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. O Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam dentro dela, então disse: se assim é, por que sou eu assim? E se foi a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo. O maior servirá o menor. Cumprindo-se os dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo e todo como um vestido cabeludo. Por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão agarrada a sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou o seu nome Jacó. 27. Cresceram os meninos e Esaú era varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. 29. Jacó cozera um guisado e veio Esaú do campo e ele estava cansado. E disse Esaú a Jacó: me deixa, peço-te, comer deste guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: me vende hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas, e este comeu e bebeu, e levantou-se e foi. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Capítulo 27. Versículo 1. Aconteceu que, como Isaque envelheceu e os seus olhos se escureceram de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. E ele disse: eis-me aqui. E ele disse: eis que já estou velho e não sei o dia da minha morte. Toma as tuas armas, a tua aljava, o teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça. Faze-me um guisado saboroso como eu gosto. Traze-mo para que eu coma, para que minha alma te abençoe antes que morra. Rebeca escutou quando Isaque falava ao seu filho Esaú. E se foi Esaú ao campo para apanhar caça que havia de trazer. Tomai o vosso assento. Pastor Samuel J. Marques, pastora Miriam, mais uma vez toda a vossa família recebam a gratidão da minha casa. Minha esposa Luana Rodrigues, nossos filhos, o Eliseu Filho, a Esté Caroline, o Emanuel, estamos felizes por estarmos com vocês mais uma vez. A cantora Valesca, leve meu abraço ao seu lar, que Jesus os sustente, os use cada vez mais. Todos os obreiros que nesta igreja cooperam para o crescimento e desenvolvimento da obra do Senhor, que o Senhor os abençoe com muita graça e sabedoria.
Queridos, a mensagem de hoje me é muito cara, no sentido duplo. Cara pelo preço que foi pago para que eu entendesse o todo dos textos. E caro por ser valiosa no sentido de saber os pontos cruciais que ela toca. É valorosa por demais, porque nos confronta em nossos erros diários. A família é a base, é a célula master, de onde Deus estabelece e sustenta uma comunidade. E o Gênesis é o livro do início do que é ser família. Mas nós já estamos numa família quebrada pelo pecado. E todos os homens herdaram a pecaminosidade pelo pecado de Adão e Eva. Essas características neles estão em nós. A narrativa que eu escolhi mostra o quão humanos somos, e uma das características de ser humano é ser precipitado. É falar sem pensar. É pensar depois que já falou. É agir às pressas porque pensa que pela habilidade e experiência de vida está no controle da situação. E só depois que agiu e que foi envergonhado ou tropeçou, é que percebemos que fomos precipitados. No texto que lemos, principalmente no 27, Isaac pensa que vai morrer, Rebeca pensa que seu plano com Jacó não vai ser descoberto, Jacó pensa que vai enganar o pai e permanecer incólume, e Esaú finge que não vendeu a primogenitura. Tudo por causa da precipitação. Tudo porque alguém quis dar uma de esperto e melhor do que o outro. Onde? Dentro de casa. Quem nunca se precipitou falando ou agindo? Quem nunca? Vou começar por mim, aí tu vai lembrando de suas precipitações. Cheguei em casa, a Luana estava escutando composição para gravar. Só que ela colocou no Bluetooth. Ela lá na cozinha, o Bluetooth tocando na sala quando eu tô chegando. A música tocando alta na sala enquanto eu entro. E da sala eu gritei, que música ruim! E ela veio, amor, o compositor tá aqui. Fui pregar numa igreja e estava no hotel esperando me buscarem, e o irmão que iria me buscar, que foi me buscar, atrasou e eu já estava estressado. Porque aí a gente chega tarde, os fãs de Fuxico Gospel vai dizer, só chega na hora de pregar. Mas eu estava lá esperando, meu Deus do céu, me buscar. Aí o cara atrasa e eu estava estressado, sabendo que toda igreja tem fofoqueiro e caluniador, e eu entrei. E me assentei no banco da frente, ao lado dele, coloquei o cinto e estava tocando uma música. E era longe até chegar na igreja, e a música se repetiu, e eu olhei para a cara dele e a música tocando. E a música terceira, quarta, quinta, sexta, na sétima vez a mesma música. E eu disse, tem possibilidade do irmão trocar a música fora as heresias dela? O irmão disse, é que minha filha é autista, tá aí atrás e só escuta essa.
Aí quando ele está aí atrás, eu falei, o sangue de Jesus, tem gente aqui? Porque eu entrei no carro, o som já estava ligado, tudo escurão, porque você tem a possibilidade de apertar um botão que quando abre a porta, a luz acende, mas se você apertar off, porta aberta ou não, a luz continua apagada, então tava tudo escurão. E eu estressadão, e o som alto, e a mesma coisa, eu falei, ó, minha filha, desculpa, pode tocar 1000 vezes que eu canto com tu. Precipitação. A equipe de mídia, né? Sempre vem atrás da gente depois da pregação. Pastor, dá uma entrevista aqui pra nós, e eu dando entrevista. O que é que o senhor não gostou na nossa igreja? Eu falei, do sonoplasta. Eu te amo. Tu eu amo. Do sonoplasta. Ele, por quê? Eu falei, ele é muito ruim. Aí ela puxou o microfone e disse, é meu pai. Quem nunca se precipitou? Estava na Espanha agora e Eliseu Filho se precipitou. Fui pregar com a minha família e a gente rodando 2.000 quilômetros de carro e eu contando uma história de casal dentro do carro. Eu não vou contar uma história. O cara casou aí no dia da lua de mel, saíram, a charrete puxada pelo cavalo. Aí o cavalo empacou e o marido fez e continuou a viagem, o cavalo empacou de novo e o marido fez 2. Bateu lá e o cavalo continuou. E o cavalo empacou pela 3ª vez e o dono fez 3. Na 4ª vez que empacou, o cara pegou a arma e deu um tiro na cabeça do cavalo. E a mulher, você é doido, você é assassino, você matou nosso cavalo, eu te odeio, eu não te suporto. Aí o marido fez 1. Boa. Todo mundo riu e eu achei legal a piada. Que o marido tem que matar o cavalo quando é recém-casado e tal, e tal, e tal. E todo mundo rindo, as irmãs rindo. E Eliseu Filho lá no fundão, e eu pensando que ele tava dormindo. De repente ele começou a brigar com a Estela lá atrás. E eu olhei pra trás e falei, rapaz, se você continuar brigando com a sua irmã, eu vou parar essa van e vou pegar um cipó e eu vou bater na sua canela e você vai ver e tal. Eu ameacei Eliseu Filho, ele, Aí o precipitado foi ele, né, irmão? Perceba. Vocês leram comigo que Rebeca era estéril? Aí o marido, no versículo 21, ora insistentemente. Não foi uma oração, ó Deus, como eu sou patriarca, filho de Abraão, herdeiro da promessa, eu decreto, e minha esposa já está curada. Não, a Bíblia diz que ele orou insistentemente, até Deus abrir a madre de sua esposa, e Deus abriu. Glória a Deus, essa quer ser mãe. Ela engravidou, e quando ela engravida, diz o texto, no 22... eram 2 e eles lutavam dentro dela. Eram gêmeos. O lutar aqui é aquele incômodo naquela primeira gravidez, naquele ventre, e tentando caber 2 meninos, e ela sente aquilo que pela primeira vez é na vida dela. O quê? Gêmeos. Na história do Gênesis, pela primeira vez, gêmeos. E a mulher diz, o que está acontecendo comigo? Aí vocês leram comigo, ela foi orar. Aleluia. Então o marido orou e ela, sua madre, fala abriu, A-B-R-I-U. O marido orou e sua madre abriu. E agora? Ela sente o incômodo porque são 2. Quem já engravidou de um só sabe do incômodo, imagine de 2. Ela está se sentindo incomodada, ela vai fazer o quê? Orar, e ela ora, e Deus responde. Então o marido orou, Deus respondeu. Ela orou, e Deus respondeu. Deus disse assim, tem 2 nações no seu ventre. Por que Deus não disse assim, tem 2 bebezinhos? Porque Deus responde já no futuro. Só que ele conclui, o maior servirá o menor. O que isso significa?
o que sair primeiro não vai ter a mesma autoridade do segundo. Logo, eu estou invertendo a fila. O segundo que terá a primazia e a autoridade de ser primogênito. Porque primogenitura é a autoridade no lar e direito a ser o ancestral do Messias. Se não captar agora, vai tentar captar depois, só na live. Então, o segundo que será o primeiro, a primogenitura é do... Aí vocês leram comigo. Saiu o primeiro, Esaú, pai de Edom. Saiu o segundo e lhe dera o nome de Jacó. Então Deus disse que o menor seria o maior. Penúltima vez, o segundo se tornaria o primeiro. Aí os meninos cresceram. Jacó gosta de ficar perto da mãe. Por isso que aprendeu a cozinhar. Mas continua macho. Esaú é varão guerreiro, caçador do campo, macho também. Aí chegou em casa, cansadão, cansado, suado. E Jacó aqui, ó. Aí Esaú, tô com fome, me dá comida? Jacó disse, de graça. Esaú pergunta, o que tu queres? Jacó disse, primogenitura. Aí Esaú diz, se eu tô à beira da morte, do que me adianta primogenitura? Rapaz, é muito drama, né? O cara tá cansado e diz que tá morrendo. Só que muitas vezes você pensa que está morrendo e você só está cansado. É aí que entra o perigo, tomar decisões cansado. Então, tu quer a comida? Quero, e eu quero a primogenitura. Fechou o acordo. Vendeu ou não vendeu? Capítulo 27. Isaac chamou Esaú e disse, estou ficando cego, meus olhos já se escureceram, eu não sei o dia da minha morte. Vai ao campo, pega uma caça, prepara a caça, para que eu te abençoe. Agora, antes que eu morra. A precipitação agora é de Isaac. Por quê? Porque ele pensa que porque está cego, já está à beira da morte. Porque está acontecendo uma limitação física, ele pensa que acabou e que é o fim. Ele está colocando um ponto final onde Deus não colocou. E por que eu digo isso, galeria? Porque ele tinha mais 20 anos de vida. Então ele tinha mais 20 anos para esperar, assimilar que o escolhido de Deus não era Esaú, era Jacó. Mas ele quer Esaú. E como ele está morrendo, como ele está cego e pensa que está morrendo, se precipita e quer colocar a mão na cabeça de quem Deus não autorizou. Ele quer transferir a autoridade a quem Deus não quer transferir. E ele diz, vai caçar, traz a comida, que eu vou te dar a primogenitura.
Eu vou perguntar para quem estava comigo lá na introdução, que tem 3, 4, 5 minutos, não sei. Deus havia dito que o maior Esaú serviria o menor Jacó. O segundo, que seria o primeiro, logo a primogenitura é para quem? Eu não mexo. Deus disse que o segundo é que se tornaria logo a primogenitura era para ser dada a quem? Jacó. Mas ele quer dar a Esaú. Segundo lugar, Esaú se precipita. Versículo 5. No afã de agradar o pai, saiu com pressa, pegou sua arma e foi ao campo. Mas se ele não fosse precipitado em querer ser abençoado, ele falaria a verdade. Tem gente que é tanta sede por bênção, é tanta sede por vitória, que qualquer facilidadezinha, qualquer portazinha, qualquer janelinha de oportunidade fácil, tô dentro. Por quê? Porque se é positivo é de Deus, nem sempre. Às vezes Deus está no não, e não em todo tipo de sim. Ele falou não para Adão, ele falou não para Moisés, ele falou não para Jó, ele falou não para Paulo, ele falou não para Cristo. Não vou remover o cálice. Agora tu só quer o sim, tu é o bichão mesmo. Cuidado, essa precipitação. Me dá, se é facilidade é meu, vigia. Tudo que vem fácil e rápido se acaba fácil e rápido, mas o que vem no tempo de Deus permanece para sempre. Mas não! O pai está pedindo para eu caçar, para o pai me dar primogenitura. Eu vou lá, porque eu vou receber a minha primogenitura. Meu Deus, se esse cara não fosse precipitado, ele diria: pai, que é isso? Ficar cego não é morrer, não. Pai, eu serei seu braço. Pai, Jacó também tá aqui, a gente te ajuda. Não. Se ele não fosse precipitado, o que ele diria? Ô pai, obrigado pela consideração, mas eu vendi. Eu sou homem. Eu dei minha palavra. Eu fiz um acordo com meu irmão. Eu disse a ele que se ele me desse a comida, a primogenitura era dele. Faz o seguinte, pai. Eu quero muito, para não deixar o senhor triste. Jacó! Chega aí, mano. Foi o quê? Véi, é o seguinte, naquele dia eu tava cansadão, sabe? E com fome. Eu não pensei direito. E aí eu troquei a primogenitura. Olha o que o texto diz. Assim desprezou Esaú a primogenitura. Foi um desprezo. Eu me precipitei, mano. Mas faz o seguinte, o pai abençoa nós dois. E seja o que Deus quiser. Ou ele poderia dizer, conversa com o pai sobre aquele nosso acordo lá. Não. Ele simplesmente se cala, porque nem sempre precipitado é quem fala. Precipitação na hora da verdade. Não falar também é. Esconder o pecado quando deveria confessar também é. Defender o mais fraco diante da injustiça do mais forte é covardia, é precipitação. E ele se cala, simplesmente vai ao campo pegar a caça. Por quê? Porque ele quer a bênção. Então, antes da gente pensar que era Jacó que queria bênção, foi seu maninho Esaú que queria a bênção. E antes de falarmos que Jacó roubou a bênção do irmão, mentindo, mentira, ele comprou. O mano vendeu, mas não sustentou a palavra.
Aí a gente chega no versículo 5. Por que Isaac está falando sozinho com Esaú na tenda? Cada um tinha a sua tenda e ele chama Esaú. Só nós dois aqui, ó. Vai lá no campo, pega a caça, faz do jeito que eu gosto, que eu vou te abençoar, tá bom? Eu vou botar primogenitura na tua cabeça. Tu vai ser um ancestral do Messias. Todas as nações da terra serão abençoadas em sua descendência. E você vai ser o chefe da casa quando o papai morrer. É segredo de nós dois. Pai, mãe, vigiemos com esta questão de segredo entre nós. Enviei um vídeo para minha esposa de um especialista na área. E o cara que socorre muitas famílias e recebe denúncias de abusos sexuais contra crianças disse que o primeiro cuidado que os pais deveriam ter é a questão de segredinho entre pai e filho, ou mãe e filho. Isso aqui é segredo, eu confio em você. E assim a criança vai se desenvolvendo com esse costume de guardar segredo de casa para fora. E agora há um segredo entre Isaac e Esaú. Mas o cara não sabia que tinha alguém ali. Rebeca, versículo 5. Rebeca ouviu as palavras de Isaac. E aí, irmão, quando ela escuta as palavras dele, ela também se precipita. Diz o texto que ela procura Jacó. Pode projetar o texto para mim aqui agora, por favor? Capítulo 27, versículo 5 do Gênesis. Igreja de Jesus. E Rebeca escutou quando Isaac falava ao seu filho Esaú. Quem sabe ele estava tentando esconder dela. Quem é que consegue enganar a mulher muito tempo, irmão? Rebeca escutou quando Isaac falava e foi Esaú ao campo. Ok, olha o versículo 6, por favor. Versículo 6. Então falou Rebeca a Jacó. Pelo amor de Deus, Rebeca, para que falar com Jacó? Tinha que falar com Isaac. Deus falou com ela quando ela orou incomodada pelos gêmeos. Mas não, em vez de corrigir seu marido com a verdade que Deus havia dito a ela prefere fofocar pro filho. Jacó, meu bem, meu cozinho, Cocó, não sei, apelido, não sei. Eu ouvi seu pai falar com Esaú, seu irmão, e olha o que ele disse. Por isso que o pastor fala que eu pulo, é essa zona, 7. Olha o que ele disse. Ela tá pegando as palavras do pai e falando pro filho. E olha o que ele disse. Me traz a caça, faz um guisado saboroso para que... Tá falando tudinho. E te abençoe diante da face do Senhor antes da sua morte. Foi, seu pai falou assim. O babado, Jacó. Precipitação. Por quê? Porque a mulher sábia edifica a casa como? Comunicando com a pessoa certa sobre o assunto certo. Mas agora o marido continua lá, pensando que está no controle, desobedecendo a Deus. Esaú está lá, fingindo que está enganando Jacó, quebrando o princípio de Deus. E ela vai tentar resolver do jeito dela. Ah, pastor, mas e a intenção dela? Não é a intenção que vale, é o princípio. E agora, o outro precipitado, Jacó. Projeta para mim, próximo versículo. Aí agora, filho meu, ouve minha voz no que eu te mando. Vai ao rebanho e traz de lá 2 cabritos. Quantos cabritos? O Esaú tá no campo, na flecha, na lança, na faca. E Jacó... Mamãe pediu. Vai, nenencinha, mamãe. Pega 2 cabritos e traz. E eu vou fazer a comida do jeito que seu pai gosta. Cozinhar eu sei.
Olha a conversa. Levá-los até o pai. Você vai levar a comida no lugar do seu irmão para seu pai, para ele te abençoar antes da morte dele. Faltavam mais 20 anos pro velho morrer. Olha Jacó respondendo. Esaú, meu irmão, é cabeludo e eu sou liso. Meu pai vai me apalpar e eu serei enganador. Eu vou trazer sobre mim maldição e não bênção. Ele está resistindo, sim ou não? Mas a mãe, irmão, a mãe. Aí ela disse: sobre mim cai a sua maldição. Precipitação. Que eu seja amaldiçoada. Somente obedece a minha voz. Vai e traz. Vai receber essa bênção. Vai receber essa autoridade. Não dê glória não. Muito bem, igreja inteligente é assim. Vai receber a ancestralidade do Messias. Você é o cara. Seu irmão não pode passar na sua frente. Seu irmão não pode ter mais do que você. Seu pai não pode passar na minha frente também. Você é meu preferido. Vai lá, que mamãe garante. Aí, meu irmão, vai, próximo. Ele foi e os tomou. Tomou o quê? Os cabritos. Trouxe a sua mãe. Ela fez a comida como o pai gostava. Depois, ela pegou as vestes de festa de Esaú e colocou em Jacó. Pra quê? Para o pai sentir o cheiro da roupa de Esaú. E o que era o cheiro? O perfume, o cheiro do campo. Cheio de mato. E vestiu Jacó, seu filho menor, com a roupa do maior. Só que para Deus era ele que era o maior. Mas agora, ele está se vestindo, assumindo a aparência do que aos olhos de Deus é o menor. E ele vai, 16, ele tinha que debater, ele tinha que questionar. E com as peles dos cabritos, cobriu a mão e a lisura do pescoço. Pronto, Esaú todinho. Vai, aí ele pegou o guisado que tinha preparado, que a mamãe preparou, e ele vai para a presença do coroa. E agora ele vai se precipitar. Olha isso como a Bíblia é linda. Foi ao seu pai e disse: meu pai. E o pai disse: olha isso. Ele entra e diz: meu pai, tentando imitar a voz de Esaú. Meu pai. Olha a resposta do pai seguida de uma pergunta. Eis-me aqui, quem é que está aí? Sabe o que está acontecendo aqui? Primeira chance de falar a verdade. Eis-me aqui, quem está aí? Aí Jacó diz, eu sou Esaú, teu primogênito. Ô Jacó, tu é o primogênito de Deus. E para ser o primogênito, você não precisa ser como Esaú. Para chegar onde Deus quer que você chegue, você não precisa se submeter aos costumes de quem Deus já rejeitou. Eu sou teu primogênito. Primeira mentira. Tenho feito como me disseste. Segunda mentira. Fez como a mãe fez, como a mãe disse, não como o pai disse. Levanta agora, se senta e come da minha caça. Mentira, pegou no quintal. Para que a tua alma me abençoe. Me abençoa logo. Esaú deve estar chegando. E já. Então disse Isaac: como assim? Como você achou essa caça tão depressa? O cara vai mentir de novo e ele diz: Deus mandou a caça ao meu encontro. Você percebeu que ele contou uma mentira, depois contou outra mentira para proteger a primeira, e depois contou uma terceira para proteger a segunda, e agora está contando uma quarta para proteger a terceira. Porque enquanto você não abrir a sua boca e confessar a verdade, você vai ter que contar uma mentira para sustentar a outra, para proteger a outra.
E a pergunta que o Espírito faz através da palavra é: se minha palavra é a verdade, se o Espírito Santo é o Espírito da verdade, e se o Cristo que te libertou é o caminho e a verdade, para que viver na mentira? Hoje é uma noite que Jesus está falando a pessoas aqui. Você vai abrir mão das precipitações e vai voltar para o caminho da verdade. Olhe isso, gente. Ele mente agora em nome de Deus. E aí é que a precipitação surgiu no cabeça da família. A precipitação surgiu no mais experiente. Ele foi a fonte que gerou vários erros na família que tinha a bênção de Deus. E a desordem veio dele, porque ele foi o primeiro precipitado. E as consequências das precipitações. Primeiro, Rebeca morreu e não viu seu filho voltar. Quando Jacó é abençoado, que o velho pensa que ele é o Esaú e diz: a primogenitura é tua. Quem chega? Esaú. Aí quando Esaú chega e diz: pai, tem bênção para mim? Isaac disse: tem não. Esaú vai lá na porta e grita assim: ó, eu vou te matar. Sabe o que aconteceu? Levaram a notícia para Bebel, para Rebeca. Não tinha um WhatsApp, mas já tinha fofoqueiro. Esaú disse que vai matar Jacó. Sabe o que ela fez? Correu até Jacó e disse assim: vai para casa do meu parente Labão. Olha o que ele diz. Ela diz: fica lá alguns dias e mamãe vai mandar te buscar. Repara, ele vai, fica 20 anos lá. Ela morre e não vê Jacó voltar. Porque se precipitou. Ele tem que sair de casa, senão Esaú mata ele de tanto ódio. E ela perdeu os 2 filhos. Perdeu um para desonra. Esaú se tornou iníquo. E Jacó perdeu para distância. O que Rebeca deveria ter feito? E é o que o Espírito Santo está dizendo a alguém aqui. Você já tem experiência. Você lembra que quando Rebeca, seu ventre era trancado, fechado, lacrado, você e seu marido oraram e o ventre se abriu. Você, quando se incomodou com gêmeos, Rebeca, orou e eu dei a resposta. Por que agora você está tomando a atitude do seu jeito? Por que agora você está fazendo isso? Rebeca deveria ter entrado naquela tenda e ter dito: Isaac, essa não é a direção de Deus para nossa casa. A direção de Deus para nossa casa é que o maior servirá o menor. Deus falou comigo, meu marido, que o maior vai servir o menor. O escolhido é Jacó e não Esaú. Mas porque se precipitou, perdeu os 2. Consequência da precipitação, capítulo 29, versículo 21. Jacó já está lá na casa de Labão e casa. E quando ele vai se casar, ele fala pro sogro: me dá a minha mulher, porque já chegou o dia do casamento. E aí, meu irmão, vai pra tenda e espera a esposa na tenda. Só que Raquel, que ele amava, tinha uma irmã chamada Lia. E o zóio dela era coisado. E tava tudo escuro. E o sogrão disse: Lia, vai. E Lia foi para a tenda de Jacó. Jacó fez festa. Quando amanheceu, olhou para a cara da Lia e disse: oxi, não foi por você que eu trabalhei, foi por Raquel. Labão, vem cá. O quê? Eu não trabalhei por Lia, eu trabalhei por Raquel. Por que Lia está na tenda e não Raquel? Aí o sogro disse: ah, rapaz, é que na nossa terra tem a lei da primogenitura. O que tem? É que a mais nova
não pode se casar antes da primeira. Então aquele que desonrou o pai por causa da primogenitura na terra do sogro está sendo desonrado pela regra da primogenitura. Sabe por quê? Deus não se deixa escarnecer. O que você plantar, você vai colher. Mas a palavra hoje é: troca a semente que você também vai receber uma colheita diferente. O que você tem plantado diante de seus pais, o que tu tens plantado diante de sua família, presta atenção agora. A primogenitura cobrou de Jacó, que por ela desonrou o pai. Mas pastor, onde está a precipitação de Jacó se ele era o escolhido? A precipitação é: a primogenitura era dele, mas não daquele jeito. Se Deus te fez uma promessa, Ele não precisa que você tenha jeitinho brasileiro para chegar no cumprimento da promessa. Se foi eu que falei, é do meu jeito que vai cumprir e não do seu, diz o Senhor. Isso é precipitação, tentar receber o que Deus te prometeu, quebrando princípios. Agora, ninguém sai mais. Agora, 2 pontos para eu concluir. Soberania de Deus e a graça de Deus. Soberania de Deus e a graça de Deus. Vou falar mais uma vez: soberania divina e graça divina. Onde é que está a soberania divina, pastor? Soberania divina sobre Rebeca. Ela disse: Jacó, fica lá alguns dias e eu mando te buscar. Alguns dias nada. Deus disse: vai ficar 20 anos, porque sou eu que mando, não é mamãe. Soberania divina. Soberania divina sobre Isaac. Os líderes da precipitação. Soberania divina sobre Isaac. Só quem está comigo, diga amém, por favor. Então fica comigo e me ajude agora. Isaac quer abençoar quem? Muito bem. Isaac quer abençoar quem? Esaú. Mas Deus disse que o escolhido seria quem? Ok. Isaac, mesmo querendo abençoar Esaú, acabou abençoando quem? Ele é soberano. Ele está no controle. E a palavra é para não se desesperar. A palavra é para continuar em oração, porque do jeito dele é o que vai acontecer, do jeito que ele decretou, igreja do Senhor. E a graça, pastor, para eu ser consolado, porque até agora eu só estou apanhando. Eu disse a vocês que essa palavra me é cara. Jacó está lá na terra de Labão, trabalhando, sofrendo, amadurecendo. O anjo do Senhor aparece a ele no capítulo de número 31 e diz: é para voltar para a casa do seu pai. 20 anos depois, agora, igreja, está chegando a hora do retorno. E quando ele está retornando, capítulo de número 32, versículo 7, quando ele está retornando, ele pensa em Esaú, e ele temeu muito.
e se angustiou. Agora, versículo de número 8, e ele dizia: se Esaú vier por esse lado e ferir um lado da minha casa, o outro lado escapa. Ele divide sua família em dois bandos, só que agora ele vai, versículo 9, orar. E ele diz no versículo 9: Deus de meu pai, Deus de meu pai Isaque, foi tu que me disseste: torna a tua terra. Você está entendendo o que é que Jacó está fazendo? Orando. No dia da precipitação, Isaque não orou, Rebeca não orou, Esaú não orou, Jacó não orou, mas agora para voltar para casa, ele vai orar. Porque se você não orar, você vai tomar decisões erradas. Se você não orar, você vai se apressar. Se você não orar, você vai se precipitar. Mas se você orar, Deus vai te dar a direção certa. Deus vai te dar sabedoria. Olha isso agora. Versículo 10, ele está orando: Senhor, eu sou menor do que todas as beneficências e fidelidade que tiveste para comigo. Lá atrás, ele disse: eu vou enganar meu pai, porque eu sou maior que Esaú. Mas agora, orando, ele diz: Deus, eu sou o menor. Porque quem amadureceu não compete. Quem amadureceu em oração se humilha, sabendo que sua posição foi Deus que estabeleceu. Senhor, eu sou o menor. A partir do versículo 22, os anjos de Deus estão acampando, porque ele está voltando para casa em obediência. Aí ele percebe que de repente tem um anjo no val de Jaboque, e o texto diz que ele se aproxima do anjo. O que é val? É um lugar baixo com lama. E aí ele vai até aquele ambiente, e quando ele chega na travessia do val de Jaboque, um ambiente mais seco, ele diz: aqui é o ambiente da luta. E ele agarra o anjo, ele segura o anjo e diz: eu percebi que tu és diferente. E o anjo diz: me solta. Só que sabe aquele me solta dizendo: não desiste, continue. E ele diz: eu não vou soltar, eu percebi que tu és do céu. E o anjo pergunta: o que é que você quer? Ele disse: eu quero que tu me abençoe. Aí eu me pergunto: mas ele já não recebeu a bênção do pai lá atrás? Mas ele sabia que não adiantava se manter na bênção de um jeito enganoso. Ele sabia que não adiantava ficar contando um testemunho mentiroso. Ele quer algo que venha de Deus. Ele quer algo que venha completo. Ele quer algo que venha limpo. Então ele olha para o Senhor e diz: me abençoe. Fique comigo agora para dar um glória lindo ou refletir, não sei o que é que você vai fazer. Quando ele diz me abençoe, o anjo olha para ele e diz: posso te fazer uma pergunta? Ele disse: pode. Aí o anjo disse: qual o seu nome? Qual o seu nome? O anjo não perguntou qual o nome de sua mulher. O anjo não perguntou qual o nome do seu pai. O anjo não perguntou qual o nome da mãe. A mulher só tinha um nome. O pai só tinha um nome. A mãe só tinha um nome. Só que ele até agora tem dois nomes. Qual o seu nome? Por que o anjo pergunta pelo nome? A memória dele desce. A memória dele retrocede 20 anos atrás. E ele vê o pai na sua frente perguntando: qual o seu nome?
Quem está aí? Quem é que está aí? E ele está vendo o pai perguntando quem é você. E ele abre a boca e diz: pai, eu sou Esaú. Aí agora Deus pergunta: fala para mim, quem é você? Fala para mim, qual é o seu nome? Tu mentiu lá atrás, vai mentir para mim? Vai colocar máscara para mim? Jacó se derrete e diz: mentir para papai, mas para Jeová eu não posso mentir. Eu sou Jacó. Senhor, eu tenho 2 nomes. Primeiro nome que meu pai me deu, Jacó. Segundo nome que eu me dei, Esaú. Aí o anjo disse: agora vem o terceiro. Teu nome não é Esaú, teu nome não é mais Jacó, agora é Israel, pai de nações, pai de multidão. Aleluia! Eu não sei quantos você já enganou, eu não sei quantas vezes você já se precipitou, mas Deus me disse, enquanto eu meditava ali, é a noite da sabedoria. Ele te dá sabedoria. Te abençoei. Seu nome agora não é o que você se deu, é o que eu te dei. Eu vou fazer uma pergunta e tu não me estressa, não? Quando você ouve o nome Esaú, você lembra de uma? Opa! Quando você ouve o nome Esaú, você lembra de uma? Quando você ouve o nome Jacó, você lembra de uma? Mas quando você ouve o nome Israel, você se lembra de uma? Eu te abençoo quando você se desliga de si mesma e de si mesmo e olha para os outros e se enxerga como alguém que faz parte de uma comunidade, porque evangelho não sou eu, evangelho não é você, evangelho somos nós. O Pai não é meu, o Pai é nosso. O pão não é meu, o pão é nosso. O perdão não é para mim, o perdão é para nós. Quando Deus te abençoa, você deixa de ser único e se torna parte de uma comunidade. Então, eu só sei que você é abençoada de verdade. Eu só sei que você é abençoado de verdade quando eu olho para você e sinto o cheiro de igreja. Quando eu olho para você e percebo em você características de rebanho, logo você é ovelha. Se não tem cheiro de rebanho, é bode. Aí ele sai. Quando ele sai, capítulo 33. Levantou Jacó os seus olhos e olhou, e eis que vinha Esaú e 400 homens. O bichinho já estava mancando. Por quê? Porque na luta com o anjo fez assim, ó. Aí a coxa, prá. O anjo só atacou. Imagina se dá um murro. Quando ele viu 400 homens, ele separou a família e disse: me deixa só. Levantou seus olhos. Olha isso, igreja. Ele se desesperou, separou a família em 2 bandos. Aí ele, capítulo 33, versículo 3, mede a distância entre ele e o irmão. Aí ele faz isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O amadurecido agora não compete, se humilha. Aí quando ele se prostra perante o irmão veio e correu a ele, o abraçou,
foi lá no pescoço dele e o beijou. Se abraçaram e os dois choraram. Porque a última palavra que estava no coração de Jacó era: Esaú vai te matar. Só que agora Esaú está dizendo: eu te abraço, eu te beijo, eu choro com você. Esaú levantou os olhos e perguntou: quem são esses que estão contigo? Aí ele responde: são os filhos que pela graça Deus deu para o seu servo. Eu não estou aqui para competir com você, eu estou aqui para te servir. Olha isso, gente, versículo 7. Chegou Léia com seus filhos, chegou Raquel e se inclinaram. E Esaú perguntou: de que te serve tanta gente que eu estou encontrando aqui agora? Aí Jacó diz: para achar graça aos seus olhos, meu senhor. Sabe o que é achar graça aos seus olhos? É para te agradar, para você ficar feliz com o que Deus fez na minha vida. Olha isso. Se eu tenho achado graça aos seus olhos, presta bem atenção na leitura, quando Deus muda o homem. Se eu tenho achado graça aos seus olhos, receba o presente da minha mão. Porque lá com o papai, e lá quando você estava com fome, eu tirei de você. Mas agora eu não quero tirar. Recebe. Eu quero dar. Eu quero entregar. Recebe o que eu te trouxe. Porque te ver é como ver o rosto de Deus. Olha isso. Você percebeu que nenhum dos dois toca no assunto da briga? Eu vou repetir. Nenhum dos dois: rapaz, tu me enganou, rapaz, tu fugiu, rapaz, tu falou que ia me matar. Nenhum dos dois toca no assunto da confusão. Sabe por quê? Porque você começa a perdoar quando você deixa de tocar no assunto. É se encontrar e fazer com que o ambiente se torne um ambiente como que nunca fosse contaminado pelo motivo das intrigas. Aí Esaú disse assim: bora junto? Vem comigo. Aí ele responde no versículo 14: passa você na minha frente. Pode passar na minha frente. Lá eu te deixei para trás. Passa na minha frente. É o comportamento que dita o perdão. É o comportamento que mostra se você é abençoado ou não. Olha isso. Passa na minha frente, porque eu vou no passo do gado. Eu vou no passo das crianças. O que ele está dizendo é: eu não estou com pressa mais. Por quê? Eu encontrei com o Senhor e Ele me fez mancar. Se for necessário Deus te fazer mancar para parar de se precipitar, Ele faz. Porque Ele prefere te ver ferido do que perdido. Esaú chegou primeiro, Jacó chegou depois. E quando os dois chegam: papai, quem tá aí? É Esaú, mas é Esaú mesmo. Aí depois entra Jacó: papai, quem tá aí? É Jacó, Jacó mesmo. Caiu a mentira. O pai recebeu os dois filhos de volta. Morreu em paz. E os dois sepultaram o pai. E a Bíblia diz: prosperaram tanto que na terra não coube os dois.
Cholaramandarabachorandalamando queria ser. Receba a sabedoria de Deus hoje. Pastor, o que é que tem mais para minha família nessa mensagem? Eu lhe digo, aquela família teve mentira, aquela família teve engano, aquela família teve precipitação, naquela família teve desonra, mas Deus olhou do céu abaixo e disse: minha graça está aí. De Jacó vieram 12 filhos, dos 12 filhos veio Israel, de Israel veio a palavra, de Israel nasceu Jesus, o Salvador do mundo. O que Jesus está dizendo é: assim como eu não desisti daquela casa, eu também não desisto da tua. Assim como eu não desisti daquele lar, eu também não desisto do teu. Eu vou falar os textos bíblicos e se você tomar posse, você glorifica. Se não tomar posse, continua do jeito que estiver, tá bom? Josué 24:15. Você e sua casa servirá ao Senhor. Provérbios capítulo 3. A maldição está na casa do ímpio, mas a bênção está na casa dos servos de Deus. Lucas 19, Jesus disse: hoje veio salvação sobre sua casa. Atos 16. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. O diabo não tem família, é por isso que ele quer destruir a tua, mas Jesus tem família. Olha a família de Jesus aqui, e essa família não vai deixar o diabo destruir a sua casa. Eu estou lhe dizendo, mãe, eu estou lhe dizendo, pai, Jesus vai levantar profeta na tua casa. Ah, pastor, mas está desviado, vai voltar. Ah, pastor, mas foi para macumba, vai voltar. Ah, pastor, mas está na idolatria, vai voltar. O sangue do cordeiro já foi passado nos umbrais da tua casa. A última palavra não é do homem, a última palavra é de Deus. A última palavra é de Deus. Eu ouvia pastor Samuel, meu pai, dizer: não consigo. Eu morro, mas eu não volto. Eu morro, mas eu não volto. Meu pai que me ensinou a pregar. Uma noite antes do meu pai morrer, eu lhe servi ceia. E eu ouvi meu pai cantar. Foi na cruz, onde um dia eu vi castigar-se. Foi aí que meus olhos e a boca me abençoa. Canta. Foi na cruz, onde o dia Jesus. Foi aí pela fé que meus olhos já bem agora, na hora que sua. Aleluia!